inalei e exalei. Este ar que foi me dado, este ar que é nos dado todos os dias quando nós abrimos os olhos e dizemos: Pai, obrigado por mais um dia de vida. Está tudo incrível. Estamos diante dos teus olhos, que nunca nos deixou. Seu amor perfeito está repousado em cada filho teu. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, por estar aqui encorajado, fortalecido pela palavra que é viva, pela palavra que penetra, pela palavra que é apta para discernir pensamento de cada filho teu. Obrigado, Deus, por dizer que está tudo incrível e buscar viver o tudo incrível do Senhor. A tua graça, ela nos basta. No primeiro século da era cristã, eles viviam à espera do Messias. O Messias chegou e muitos não o receberam. Veio com todo o amor, com toda a humildade do mundo, e eles, a maioria deles, não entenderam que o verdadeiro sentido da vida é você amar aquele que te deu o ar, se amar e amar o próximo como a ti mesmo. E ele gerou um grande conflito, porque tudo que ele fazia era mostrar que ele era a verdade e que todos ali, tinha filhos da perdição, criado pelo Pai, e filhos da salvação, e filhos e os eleitos. E todos, por onde ele passava, todos que estavam presentes quando via Jesus, assim diz a história, ficavam pasmos, perplexos, com tamanha sabedoria e tamanho amor. Hoje, no presente século, nós temos ele perfeito no nosso homem interior, olhando cada passo nosso, nos ensinando todos os dias que devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. O mundo, em todas as áreas, em todas as esferas, ele precisa ser condicionado, O trabalho, você está ali exercendo a sua profissão e você precisa ser remunerado. Uma amizade você conquista, você vai condicionando. Um relacionamento conjugal, a mesma coisa. E Pedro fez uma pergunta que muitos fazem hoje e não entendem que neste time aqui, na pergunta de Pedro, eles não tinham o que nós temos. Nós somos privilegiados. Sim. Porque ele preparou tudo, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel e ele estabeleceu o que ele disse a Pedro, e nós, hoje, possa-se dizer assim, recebemos de mão beijada. Vocês vão entender. E o meu desejo é que o Espírito que habita no homem interior
edifique, exorte e console cada um de vocês. Mateus 19, eu vou continuar com aquele raciocínio de sexta-feira, onde Jesus ensina que aqueles que confiam, né, que amam mais as coisas materiais, dificilmente serão salvos. Essa salvação que ele está falando ali, a salvação na mente, porque as pessoas, né, ele dizia, não pode adorar dois senhores, a Deus e a riqueza, a mamon. E dentro desse diálogo de Jesus com os que estavam ali, no caso, o jovem rico, Pedro se levanta e faz essa pergunta. Marcos 19, versículo 25. 25. Vou ver aqui direitinho para eu não... Ele diga, mas fala, você está confundido, então, neste mundo... Aqui. Pedro 19, versículo 27. Então Pedro lhe disse, né, depois que Jesus falou sobre aquele jovem rico, Jesus disse que era mais difícil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. O fundo de uma agulha não é a agulha que as pessoas hoje costuram, uma roupa que lascou. O fundo de uma agulha era uma porta pequena, baixa, que tinha lá em Jerusalém, e era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ou seja, é uma hipérbole, é um exagero de Jesus, é uma coisa que não existe, porque não tinha como um camelo passar, do que uma pessoa que ama mais o dinheiro, herdar o reino de Deus. E herdar esse reino, que ele disse, né? Eu fui trazendo essa reflexão, o reino não está ali, o reino não vem de forma, aparência visível, o reino está entre vós. O reino não é quando você sai desse plano físico. O reino é amor, o reino é paz. Nele, o reino é mansidão, o reino é domínio próprio. O reino é longanimidade, o reino é benignidade. O reino é temperança, o reino é fé. Ele disse, o reino está entre vós. Escolha. Você quer viver o reino ou quer amar mais as coisas do mundo? E aí Pedro faz essa pergunta aqui. Então Pedro lhe disse, nós deixamos tudo para te seguir, Senhor. O que nós vamos ganhar? Algumas pessoas, por falta de sabedoria, né? Ensino, vão a um templo físico, barganhar com Deus, o que nós vamos ganhar? Aí lá, o pessoal disse que lá você vai ganhar a salvação, lá você não vai para o suposto inferno, e lá você vai ter uma vida próspera, vai ser abençoado por Deus. Isso dá uma lateralidade, né? Uma coisa só para um povo que está em um local, em um quadrado, que ele está ali, e se você sair dali, você perde tudo isso. Quando Pedro faz essa pergunta, porque se você olhar atentamente a carta anterior, ele está falando sobre o reino, e eles ficavam questionando quem é o maior no reino. E Jesus vinha ensinando a todos eles, o maior no reino é aquele que serve. Só que eles não entendiam, né? A graça não tinha sido estabelecida, foi uma revelação dada a Paulo, pregador da graça, que hoje a graça se manifesta em nós. São as profecias reveladas, meus amados irmãos. O que eu quero dizer com isso aqui, que Pedro falou ali porque ele disse é muito difícil um rico herdar o reino de Deus. E o reino não tinha sido estabelecido ainda. Pedro falou, e aí, a gente largou tudo. A gente largou tudo para te seguir. Estava ali tete a tete com ele. Nós vamos ganhar o quê?
a graça, a vida, a oportunidade de todos os dias você agradecer a Ele e ir conforme a sua luta, o seu caminho para os embates. O reino é isso, meu amado. E ele vai dizendo aqui, ó, Jesus olhou atentamente para eles e disse, humanamente falando, ninguém. Ele disse assim, não. Ele disse assim, e Jesus lhe respondeu no 28, digo a verdade a vocês, quando chegar um tempo em que Deus vai renovar tudo, olha só, a graça, ele ainda não tinha ido na cruz, vai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono no reino. Vocês, os meus discípulos, sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus veio exercer juízo no primeiro século da era cristã e ele julgou Israel. Ele julgou tudo aquilo que eles fizeram com os profetas na primeira época, né? Ele julgou aquele povo rebelde. Ele tirou a lei dada por Moisés, a qual o homem não era capaz de cumprir, e disse, tira o primeiro para estabelecer o segundo. E o julgamento veio, nuvem, ele veio sobre as nuvens, nuvem significa juízo, e nos deu essa graça maravilhosa. Ele disse, todo aquele que deixar o lar, irmãos e irmãs, o pai e a mãe, a esposa, os filhos, ou propriedades para me seguir, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Herdará a vida eterna. Herdar a vida eterna, o que ele deu a salvação, que não é pelo merecimento de nenhum, é por graça, e estabeleceu o seu reino. Hoje nós acordamos e vamos para o dia a dia da vida aí, e nós temos isso feito por ele. Quando ele disse tetelestai, está consumado, não há nada mais o que fazer. Mas, por falta de ensinamento, de reflexão, de entender, muitos aí estão querendo viver, buscar o reino, né? Buscar o reino que eu digo é você praticar, porque quando ele diz buscar o reino e a sua justiça, o reino não tinha sido estabelecido. Então quando você busca o reino, você começa a olhar para as coisas que vêm do alto e não para as coisas que vêm da terra. Porque muitos se perguntam, e aí, eu estou seguindo Jesus, o que é que eu vou ganhar com isso? O fôlego da vida, você já tem, você não vai, você já tem. Você tem a graça, que você diz, a graça nos basta. Pare de olhar para as coisas circunstanciais. Pare de querer barganhar com Deus. Você barganha comigo. Você barganha com um amigo. Você barganha com a sua esposa. Você barganha com os seus entes queridos. Observe, você diz ao seu filho assim, olha, se você estudar, você vai ter um final de semana desse jeito. Você vai ficar tanto tempo sem um celular, porque se você não fizer isso, entendeu? Você está barganhando com ele. Tranquilo. Nós temos que viver assim. Mas com ele, não. O que é que eu vou ganhar com isso? Você vai ter o meu... Você tem o meu amor. Você tem a minha paz. Você tem a minha justiça que se manifesta em você. O que é a justiça? É o Evangelho. É o poder de Deus. Que quando os seus lábios começam a manifestar as palavras de sabedoria, é o poder de Deus operando no teu homem interior. E muitos que são os primeiros serão os últimos. Ele diz aqui, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Muitos que agora são os primeiros, povo do primeiro século da era cristã, serão os últimos, ou muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Ele vem com uma tamanha sabedoria dizer, calma, eles estão aí vivendo a lei, olho por olho, dente por dente, mas vocês se mantendo firme, me seguindo, olhando para mim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.
E você pode parar e pensar assim, está tudo perdido. Não está. Traga isso para os seus dias de hoje como ensinamento, não como uma doutrina, certas coisas aqui. Os últimos serão os primeiros. Para na hora que você conseguir, e eu sei que vai conseguir, que já conseguiu, pela graça, pelo poder de Deus que se manifesta em você, você vai dizer, agora eu vou aprender e vou passar para os outros. É assim que o Pai faz conosco. É assim que o Pai faz nos refletir, faz com que a gente venha refletir dia a dia. Eu desejo a vocês um maravilhoso dia, debaixo desse amor, debaixo dessa sabedoria que o Pai derrama sobre nossas vidas, dizendo que está tudo incrível, meu irmão. Não queira barganhar com Deus, faça a sua parte. A palavra é apta para discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. Eu sempre me trago como exemplo. Não adianta eu acordar às 4 da manhã, chegar aqui, ó Deus, eu estou fazendo algo para o Senhor. O Senhor tem que me recompensar aí. A recompensa, ela já está na minha vida e na sua. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênção. Quando a gente faz o bem, a gente colhe o bem. É inevitável isso. Mas o bem que eu faço tem que vir de dentro para fora. O amor que eu manifesto tem que vir de dentro para fora. Não pode ser algo para chamar a sua atenção de forma que eu quero que você faça obrigatoriamente para que todos também assistam essa mensagem. Então eu trago uma coisa que você viva direcionado de forma assim, eu preciso ganhar likes. Eu preciso subir na plataforma para que eu tenha, não. Eu preciso que essa mensagem chegue para que vidas e mais vidas sejam libertas mentalmente, para que vidas e mais vidas vivam o reino de Deus, para que assim seja feita a vontade de Deus. Dê o like e compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso a esta mensagem. E esta mensagem, conforme Deus derrama na vida de cada um, traga uma reflexão, um ensinamento, um entendimento, uma sabedoria e uma boa prática que venha como manifesto do Espírito na vida dos eleitos. Essa não é uma mensagem sofisma que parece ser verdade. Eu preciso me colocar assim. E esse amor, ele arde no meu coração para que eu venha fazer isso. O que fazer, meu Pai, para te seguir? Vende tudo que tem e me segue. Ele falou isso para o jovem rico. O jovem rico, vivendo a avareza, amando as suas coisas, suas propriedades, ele disse aí, ó, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, uma porta que o camelo não consegue, do que um rico herdar o reino de Deus. Herdar é aqui, não é lá. Não é no plano espiritual, é no plano físico. Essa pergunta de Pedro, para finalizar, ela revela uma preocupação legítima sobre, como eu disse, né? O que vamos receber em troca do meu sacrifício? O que é que eu vou receber levantando às 4 da manhã? Essa atitude, a gente para refletir, um desejo humano, um desejo do ser humano, do homem, de segurança e reconhecimento, mas também ela nos convida a examinar nossas próprias motivações ao seguir Cristo. Estamos buscando recompensas ou relacionamento mais profundo com Ele? Graça e paz. Tudo incrível. Estamos buscando recompensa ou um relacionamento profundo com Ele? O mundo dá tudo, mas não dá paz. O mundo lhe dá tudo, mas não lhe dá a alegria que vem interior, que enriquece espiritualmente e não traz dores. Forte abraço. Permitindo o Pai dos nossos espíritos, vamos seguindo. Uma linda semana para todos vocês. Faça tudo com amor, com a pureza. Busque fazer o bem para você e para o outro. Não tente barganhar com aquele que é onipresente, onisciente e onipotente. Não dá. Cuidado com a sabedoria humana. Ela pode me derrubar. Ela pode te derrubar. Ela pode nos derrubar. Vamos que vamos. Admoestando a natureza humana e olhando para o Pai dos nossos espíritos. Forte abraço. Até amanhã.